O próximo boom de alta, de valorização nas ações do Brasil pode estar chegando agora. Você precisa se preparar para esse movimento. Quase ninguém está falando sobre isso no Brasil ainda, mas em breve isso pode virar consenso, porque o fato é que a gente já tem uma ambiência muito positiva para que isso aconteça. E já que isso pode acontecer, você tem que se preparar para esse movimento. Como é que você se prepara para esse movimento? Sabendo quando comprar e quando vender essas ações. Tudo isso você vai ver nesse vídeo, cujo tema específico é quando comprar e quando vender ações, principalmente agora que a gente está no momento em que existe essa possibilidade de ter um novo boom de alta nas ações no Brasil. E antes mesmo de entrar no tema do vídeo, eu quero te falar duas coisas importantes. Primeiro, aproveita e se você já me acompanha por aqui, toca aqui embaixo em gostei. Agora mesmo, tá? Se você sabe que o conteúdo vai ser bom, porque assim você valoriza o nosso trabalho aqui e faz com que a gente consiga chegar a mais pessoas, que a gente consiga ajudar mais gente. Isso é importante, realmente importante, não só para mim, mas para minha equipe também seguir motivada, tá? Segundo ponto é você responder uma perguntinha nos comentários super rápido. Eu quero saber qual a sua visão nesse momento, antes mesmo de assistir o vídeo. Na sua cabeça, é mais fácil, a gente está mais próximo de ter um novo boom de alta ou um novo boom de queda nas ações do Brasil, tá? Curte o vídeo e mande seu comentário aqui embaixo que eu quero saber. Eu venho maturando essa possibilidade na minha cabeça desde a semana passada. Tá, desde a semana passada. Talvez você saiba, talvez não, mas a semana retrasada nós tivemos a divulgação do novo arcabouço fiscal no Brasil, que eu vou explicar aqui em 2 minutos, tá? Para que você não tenha, você consiga se ambientar, se você não sabe muito bem do que eu estou falando. E você que já sabe o que eu estou falando, não perca tempo. Mas basicamente, o que é um arcabouço fiscal? É uma regra de gastos do governo. Então, aí na sua casa, o que você tem? Você tem uma certa renda, certo? Você tem um salário, um prolabore, alguma coisa. E você tem os seus gastos. Então você tem o quanto entra e você tem o quanto sai. E você tem as suas próprias regras aí com o seu marido, sua esposa, sozinho, os filhos, sei lá. Você tem as suas regras aí. Então eu preciso me encaixar, aí tem uma regra universal. Eu preciso me encaixar dentro da minha renda. Ou seja, eu só posso gastar no máximo aquilo que eu recebo. Caso contrário, eu vou me endividar, né? E a gente tinha até então, vigente no Brasil, o teto de gastos. O que é o teto de gastos? O teto de gastos nada mais é do que um limite para os gastos, como o nome já diz claramente. E aí a gente teve com a PEC da transição, aquele rombo de 200 bilhões, a gente teve o fim do teto de gastos. Tá? E aí, desde o início aqui de 2023, se especulava sobre a nova regra financeira, digamos assim, que é o novo arcabouço fiscal, tecnicamente falando, para o Brasil. E a gente teve a apresentação desse novo arcabouço fiscal agora 2 semanas atrás, menos de 2 semanas, 10 dias atrás. E basicamente, o que pressupõe esse novo arcabouço fiscal? Um foco nas entradas de recursos, um foco nas receitas e não nas despesas. Então a gente tinha um máximo, um teto de gastos no passado. Hoje não. Hoje nós temos um mínimo de gasto. O que a gente vai ter? Pelo menos um gasto de inflação mais 0,6%, chegando até um gasto limitado à inflação mais 2,5%. Certo? Ou seja, o que esse arcabouço fiscal deu para a gente? Um limite de piora. Basicamente foi isso que aconteceu, né? Até o próprio Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, uma fala dele me surpreendeu. Ele disse que viu com olhos super positivos para esse novo arcabouço fiscal. Claro, porque a expectativa dele era muito pior. Esse arcabouço é horrível, mas na cabeça dele poderia ser muito pior. Tá? E eu nutro dessa convicção de que é muito ruim esse arcabouço, mas poderia ser muito pior. E basicamente, com esse arcabouço, caso ele seja cumprido, passe no Congresso, passe, enfim, em tudo e realmente seja implementado da forma como ele foi exposto, o que a gente vai ter? Um aumento de gastos no Brasil, claramente, certo? E a gente vai ter, pelo menos, uma não explosão do país. Ou seja, a gente não vai chegar num patamar onde a dívida pública vai se tornar insustentável, o que era o grande medo, o que era o grande temor da maioria dos economistas, dos investidores que tinham uma visão mais pessimista em relação ao Brasil. Como a gente tem um limite de piora, ou seja, um limite do aumento dos gastos, o mercado já vê como, poxa, pelo menos a gente tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Ou seja, eu já sei qual é o pior cenário.
poxa, o melhor cenário vai ser difícil, mas eu já sei qual é o pior cenário. É justamente por isso que muita gente ficou até um pouco confusa e vendo, poxa, por que as ações não despencaram com a apresentação do novo arcabouço fiscal? Por que o dólar não explodiu com a apresentação do novo arcabouço fiscal? Pelo contrário, até deu uma reduzidinha. Porque antes você não tinha nenhuma previsibilidade do que poderia acontecer com a dívida pública, com os gastos públicos. Agora você tem o quê? Pelo menos um limite de piora. E o mercado parece que já estava precificando uma piora muito maior do que realmente vai acontecer com a implementação desse arcabouço fiscal. Só que tem uma questão extremamente importante. Olha só alguns comentários. Queda por conta da crise no exterior, taxa de juros nos Estados Unidos aumentando, vai ficar maior que 5%. Talvez não suba mais tanto a taxa de juros nos Estados Unidos, tá? Mercado estrangeiro vai realizar e levar o dinheiro de volta para os Estados Unidos, pode acontecer. Não estou entendendo nada, pois parece que vão taxar os lucros na bolsa e a bolsa subiu. É porque uma coisa não tem muita relação com a outra, tá, Roque? Fica tranquilo. Continua aqui, vamos lá. Situação de crise de crédito e inflação mundial, especialmente nos Estados Unidos. Ações já caíram muito e tudo o que cai deve voltar a subir. Não digo que tende a subir, mas sim, deve voltar a subir. Mas o que acontece? Quando a gente pensa nesse novo arcabouço fiscal, a gente vê que ele é ruim, sem dúvida. Eu já fiz um vídeo completo, se você quiser pode pesquisar no meu canal o vídeo sobre o arcabouço fiscal. Ele é ruim porque ele não se compromete em cortar gasto. Ele promete aumentar a receita e basicamente se ele não conseguir aumentar a receita diante de boas práticas das políticas, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar imposto. Isso é muito claro. E se aumentar imposto é ruim para todo mundo. Então o arcabouço é muito ruim. Só que pelo menos ele coloca um teto de piora. Ponto. Agora, tem algo que é muito mais correlacionado com as ações. E o que eu vou exatamente mostrar aqui, que se chama taxa de juros, se chama taxa Selic. E a gente tem hoje algo chamado meta da inflação, um regime de meta da inflação no Brasil. Presta bem atenção agora. A gente tem um regime de meta de inflação no Brasil, que é basicamente o quê? O Banco Central, ele tem por objetivo primário, principal, ele tem que olhar para o desemprego também, ele tem que olhar para essas questões de empregabilidade, mas ele tem por objetivo principal controlar a inflação e levar a inflação para a meta. Vinícius, o que é inflação? Inflação é o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Tá? Quanto maior a inflação, poxa, aqui no Brasil a gente sabe muito bem que é inflação, né? Mas quanto maior a inflação, maior é a perda de poder de compra do nosso dinheiro. Certo? Quanto menor a inflação, menor é a perda do poder de compra do nosso dinheiro. Então o objetivo é que a gente tenha uma inflação baixa. E a gente, se a gente for olhar as expectativas para a inflação hoje, é que a gente chegue no fim do ano de 2023 com uma inflação de 6%. Só que a meta da inflação é 3,25%. E aí tem uma banda, né? Você pode ir até 4,75%. A gente está muito longe. E é justamente por isso que a taxa de juros não está caindo. É justamente por isso que a taxa Selic não está caindo. Só que a gente tem agora um freio para piora do país, nas contas públicas. Um freio para piora da dívida pública. Um freio para piora do país. Presta bem atenção nisso. Tendo um freio, você tem uma previsibilidade. Tendo previsibilidade, os investidores, começam a pensar, ok, talvez os juros não caiam tanto de hoje até o final do ano que vem. Mas em 2025, os juros vão cair. Não há dúvida em relação a isso. A taxa de juros vai cair. Por quê? Porque essa é a política do atual presidente. Ponto. O partido dele, do atual presidente, eles vão derrubar a taxa de juros. Havendo sustentabilidade ou não, vai ter queda da taxa de juros. A sua opinião sendo favorável ou não, vai ter queda da taxa de juros. Por quê? Porque essa é a política do governo. E basicamente, em 2025, vai ter a troca do presidente do Banco Central. E havendo a troca do presidente do Banco Central, ele só precisa passar pelo Congresso, o nome dele, pelo Senado. Vai ter aquela sabatina lá, vai ter aqueles acordões lá, como sempre teve, desde que derrubaram o monarca em 1889. Né? É assim que funciona. E basicamente a gente vai ter o presidente do Banco Central e vai ter ali os diretores que vão derrubar a taxa de juros. Isso que é importante ter em mente. Só que agora a gente tem um limite, reforço, para piora da dívida pública. E vai ter queda na taxa de juros. E o que acontece quando a gente tem queda na taxa de juros? Deixa eu colocar aqui na tela. Acontece isso daqui, ó. Vinícius, o que você está mostrando na tela agora? Você tem aqui na linha azul o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Então você tem essa linha azul indo para baixo, significa que as ações estão caindo. Quando você tem essa linha indo para cima, significa que os preços das ações estão subindo, estão se valorizando, tá? E aí o que acontece? A gente vê aqui, ó,
Por exemplo, peguei só um trecho aqui da história, de 2013 para frente, os últimos 10 anos, para você ver, no momento em que a taxa... na linha laranja está a nossa taxa de juros, tá? A Interest Rate Brasil, a nossa taxa Selic aqui no Brasil, que é a taxa de juros de referência aqui no país, tá? E aí, o que acontece? Você percebe que quando os juros sobem, as ações desvalorizam. Quando os juros caem, as ações valorizam. Quando os juros sobem, as ações desvalorizam. Isso acontece desde sempre. Se a gente for pegar o gráfico e projetar para trás, a gente vai ver exatamente a mesma coisa. Por que, Vinícius, que isso acontece? Porque quando você tem juros elevados, você desincentiva as famílias a pegar empréstimo, você desincentiva as famílias a pegarem financiamento, você desincentiva aos empresários a investirem na própria empresa. Quando você tem juros altos, você incentiva o empresário a investir em renda fixa. Sabe por quê? Porque ele tem uma empresa gigantesca, com um risco gigantesco de quebrar todo dia, para ter uma margem de lucro de 10%. E aí ele consegue 10% na renda fixa. Então o que ele vai querer? Correr o risco de aumentar a empresa dele se ele pode investir na renda fixa. E aí acaba que existe uma trava sendo imposta na economia. Então, ele não investe na sua empresa, porque a taxa de rentabilidade é muito próxima da renda fixa, que está rendendo praticamente a mesma coisa sem risco. Ou melhor, com risco muito inferior. Então, como a gente tem um freio para piora da situação fiscal no Brasil, e eu tenho, tá? Como certo que a taxa de juros vai cair a partir de 2025, pelo menos, o que pode acontecer? Uma ambiência muito positiva para valorização nas ações do Brasil. E eu não estou dizendo que vai ser uma valorização por 10 anos, por 5 anos consecutivos. Pode ser algo momentâneo, de um prazo mais curto, 1, 2 anos, mas sem dúvidas vai ser uma grande porrada. Quando, Vinícius? A partir de 2025, eu vou ficar de agora até lá esperando para ganhar dinheiro? Não, meu querido, não, minha querida. Sabe por quê? Porque o mercado ele antecipa os acontecimentos. Eu não sei se você já viu algum vídeo em 2023 falando sobre uma possibilidade de boom de alta nas ações. Talvez o meu seja o primeiro ou um dos primeiros. Inclusive, manda nos comentários para mim. Você já viu alguém falando sobre essa possibilidade de um boom de alta, de valorização nas ações? Eu costumo falar sobre algumas teses muito antes delas se materializarem. Uma dessas teses foi sobre a grande inflação que nós poderíamos ter. Eu fiz uma live sobre isso no final de 2020 e outra bem no início de 2021. E a gente foi ter aquela grande inflação lá no final de 2021. Então, a gente pode ter uma ambiência muito positiva para que tenha uma grande porrada de valorização nas ações. E aí você pode perguntar, Vinícius, mas como que a taxa de juros vai cair se a inflação está acima da meta? Muito simples. O próprio atual presidente e a sua galera ali estão querendo fazer o quê? Mudar a meta da inflação. Ah, Vinícius, o Congresso já disse que não quer mudar a meta da inflação. Pois é. Mas você sabe que tudo tem um preço nessa vida, quando a gente fala de Congresso, né? Então, eu não duvido nada que hoje, tem gente que não viu falar, tem gente que já viu falar. Então, eu acredito que a gente pode ter uma alteração sim na meta da inflação. É só você tirar uma barreira, que é, por exemplo, o presidente do Banco Central. É só você ir tirando barreira, pouco a pouco, devagar, não precisa ir muito rápido. Então você vê, poxa, pega esse ano, não vai conseguir cumprir a meta da inflação. Pega ano que vem, dá um jeito de não conseguir cumprir a meta da inflação. Contrasta com o mundo, que a inflação está mais elevada no mundo. Poxa, temos um novo ambiente econômico com menos globalização, que eu já falei muitas vezes por aqui. A inflação está mais alta no mundo inteiro, a gente vai quebrar todas as empresas. Cria-se uma narrativa e você consegue fazer a meta da inflação ir para baixo. Se a meta da inflação vai para baixo, você não precisa levar tantos juros, você pode derrubar os juros. Muito simples. É só você criar uma narrativa que convença. Só isso, tá? E aquele famoso toma lá da cá que a gente conhece muito bem. Quais são os riscos disso? Tá? Então, o que pode acontecer? Resumo. Cair a meta da inflação e, por isso, cair a taxa de juros. A gente abandonar a meta que a gente tem hoje, o que eu acho muito crível, tá? Mas pode ter um tiro saindo pela culatra, que é o que? A gente ter um grande boom de valorização nas ações, como a taxa de juros vai estar baixa, vai ter uma busca muito alta, certo? Por consumir, por pegar empréstimo, pegar financiamento e consumir, e isso pode gerar inflação e nos levar para um problema, semelhante ao que a gente teve em 2014, 15, 16. Entretanto,
a gente pode ter uma ambiência muito positiva para 1, 2 anos de uma grande porrada nas ações. Se a gente for ver aqui o nível de valorização das ações quando a gente tem um ciclo de queda na taxa de juros, vamos pegar só o último ciclo aqui para você ver. Ó. Desde que, qual foi a porrada? Desde que a taxa de juros começou a cair, certo? Você teve uma valorização nas ações aqui que superou 100%, tá? Desde quando começou a queda de juros. Se você pega desde antes, quando o mercado começou a antecipar a queda de juros que viria posteriormente, você tem uma valorização aqui, ó, de mais de 200% do início do ciclo até o final do ciclo, tá? 240% aproximadamente. Se você pega setores específicos, né? Vamos pegar aqui, sei lá, construtora, vou pegar Trisul, vou pegar a Ezetec. Elas variam muito com base na taxa de juros. Ó. Subiu os juros, elas despencam, normal. Mas se você pegar quando o juro está alto e vender quando o juro está bem mais baixo, você teve 1.400% de rentabilidade, você teve 700% de rentabilidade e assim por diante. Isso aqui são apenas exemplos. Exemplos para você ter em mente o potencial de valorização que a gente tem. Talvez seja sustentável, talvez não, depende do que isso vai gerar de inflação no futuro, tá? E, querendo ou não, gente, infelizmente, o Brasil funciona num cercadinho, né? Você tem basicamente essa tela, esse vídeo que você está vendo, tá? O Brasil, mais ou menos, ele vai lá para a ponta quando ele... ele está melhorando pra caramba. O que acontece? Os parasitas vão lá, colocam o dinheiro na cueca, vão lá e fazem obra em outros países, vão lá e fazem acordão com empreiteira, vão lá e fazem esses programas e o dinheiro vai pelos dutos das empresas e tudo mais. Aí o país vai para o limbo, vai lá embaixo, vai para o buraco. E o que acontece? Poxa, eu sou parasita, logo não posso matar o hospedeiro. Se o parasita matar o hospedeiro, o parasita também morre. Então vamos recuperar o Brasil, vamos fazer uma reforma, papapá. Faz a reforma e a gente volta, basicamente. É isso que acontece. E se a gente pensar em patamar de preço dos investimentos, a gente sempre está no cercadinho, infelizmente, mas a gente está na parte de baixo do cercadinho. Você já deve ter visto muito esse gráfico aqui e muito eu ter mostrado também, mas se a gente pegar um indicador do nosso índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil, que eu te mostrei agora há pouco na linha azul do gráfico anterior, o que você pode perceber? Que a gente está olhando para os lucros dos últimos 12 meses, tá? O que está acontecendo? A gente está com o preço das ações no menor patamar desde a virada do milênio, nos últimos 20 anos. Eu nunca tive a oportunidade de investir na bolsa com as empresas com um PL desse. Se eu pegar aqui e excluir Petrobras e Vale, que estão com lucros muito grandes, a gente está num patamar que só se viu aqui em 2009, que só se viu aqui nos anos de 2003. Muito baixo, muito abaixo da média, que vai estar na casa aqui entre os 12 e 15, se a gente pegar a média histórica. A gente está lá no patamar de 8, mais ou menos. Então, muito abaixo da média. Se a gente considerar que a nossa taxa de juros está elevada há um ano, a taxa de juros já está tendo, querendo ou não, de uma certa forma, um impacto nos resultados, nos lucros das empresas. Se futuramente a gente tiver uma queda na taxa de juros, as empresas vão pagar menos juros pelas dívidas que elas já têm, elas vão acabar vendendo mais porque as famílias vão pegar mais empréstimo, vão pegar mais financiamento e esse lucro aqui deve subir. Ou seja, aquela questão de que, poxa, mas os lucros podem piorar muito? Podem, sem dúvida nenhuma. Mas a partir de 2025, com a queda nos juros, a despesa financeira, ou seja, o gasto com o juro da dívida, vai diminuir absurdamente, tá? Vai diminuir absurdamente. E com isso o lucro das empresas vai subir. Se o lucro das empresas subirem, o que acontece? O preço vai atrás. É isso que a gente encontra em qualquer país do planeta. Brasil, Estados Unidos, Europa, em qualquer canto. Aquilo, o que é valioso? É algo que dá lucro, é algo que tem valor, algo que tem valor, certo? Aí tem uma pergunta muito boa da Márcia, ó. Então o dólar vai cair? Neste cenário, o dólar pode cair, sem dúvida nenhuma. Entretanto, você tem um risco, eu estou falando sobre uma possibilidade. Entretanto, você tem um risco, que é justamente da taxa de juros no Brasil cair, os investidores estrangeiros que são responsáveis por deterem 50% de todos os seus investimentos
Perdão, 50% de todas as ações aqui do Brasil são dos investidores estrangeiros. Então, se os investidores estrangeiros não veem como positiva essa queda nos juros do Brasil, para investimento em ações, por exemplo, eles podem simplesmente não entrar com capital aqui no Brasil, não comprar ações, as ações não valorizarem. Pelo contrário, aqueles investidores, aqueles especuladores, na verdade, que estão investindo em renda fixa aqui no Brasil, aproveitando que a taxa de juros está alta, eles podem tirar os seus dólares daqui, porque agora a diferença entre os juros da renda fixa no Brasil e nos Estados Unidos vai estar muito menor, porque os juros vão cair por aqui. Podem tirar os seus dólares daqui e o dólar disparar e as ações não subirem. Depende muito da interpretação dos investidores estrangeiros. Por isso que investimento nunca é uma certeza. E por isso que você sempre precisa ter anti-ações na sua carteira. Sempre você precisa ter anti-ações na sua carteira. Por quê? Antes de melhorar, pode piorar bastante. Antes de melhorar, pode piorar bastante. Mas algo é fato, é momento de exposição em ações. Sem dúvida nenhuma. Poxa, Vinícius, e se tiver, isso que você comentou agora, respondendo a pergunta da Márcia, e se tiver os investidores estrangeiros não toparem investir em ações do Brasil por conta de tudo que vai estar sendo implementado, mudança da meta de inflação, esse arcabouço fiscal que vem por conta de controle de receita e não de despesa, inclusive tem uma certeza de aumento de despesa, aumento de gastos acima da inflação. O que acontece? Você tem que ter anti-ações justamente para esse cenário. Aí o dólar pode disparar e as ações não valorizarem nesse momento ainda. Você sempre tem... Aqui está a essência do investidor sempre em alta, gente. É você conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Aí o dólar vai disparar. E eu não me surpreendo de ver o dólar num patamar muito mais elevado, já falei aqui, num patamar de R$10 por aí, se a gente pensar num horizonte aí até 2030. Não me surpreendo em nada, certo? Até porque a gente pode melhorar em 2025, 2026 e a gente pode passar a piorar a partir de 2027 com uma inflação extremamente elevada, porque foi exatamente isso que aconteceu aí em 2014 para frente. 2014, para ganhar a reeleição, o que aconteceu? Você viu o governo fazendo o quê? Reduzindo os juros, mesmo no momento com inflação elevada, para ganhar a eleição. Uma clara postura populista, na minha avaliação. Tá? E em 2015 a gente teve uma inflação acima de 10%, enquanto o mundo tinha uma inflação de 0%. Né? A gente teve uma inflação aqui no Brasil de 12%, enquanto o mundo tinha inflação mais ou menos nesse patamar. Então, é uma coisa muito diferente. Mas o que eu quero alertar vocês? Que é momento de exposição em ações, na minha avaliação. Para quem não tem e para quem tem, poxa, e está inseguro, eu recomendaria não ficar inseguro, porque a gente efetivamente tem essa possibilidade. E é justamente pelo Brasil ser um cercadinho, gente, que você precisa implementar o método de investidor sempre em alta. Não adianta. Né? Se você for pegar assim, vamos pegar o crescimento do mercado de capitais americano e vamos tentar olhar para o Brasil e ver se a gente tem a possibilidade de ter o mesmo crescimento. Não tem, gente. Não tem. O Brasil não tem estrutura jurídica. Como é que funciona? Só para dar uma palhinha para vocês. Né? Quando você abre uma empresa no Brasil, você paga imposto sobre o seu faturamento. Certo? Não importa se você deu lucro, se você deu prejuízo. Não importa. Você paga o imposto sobre o faturamento. Você pode ter dado prejuízo, você tem que pagar imposto. Tá? Quando você chega num patamar de 78 milhões de faturamento, 78 milhões de faturamento, você passa a pagar imposto sobre o lucro. Certo? Logo, qual é a mensagem que você tem aqui da estrutura tributária brasileira? Você tem a seguinte mensagem. O pequeno, para crescer, ele vai ter que ser muito bom, porque senão ele vai morrer no caminho. É por isso que a gente tem um índice altíssimo de empresas que vão à falência. Agora, o grande que fatura alto esse cara que a gente não pode deixar ele quebrar. Então, Por quê? Porque aí tem os aliados, tem os amigos do rei. Então, o que acontece? Esse cara que vai pagar imposto só sobre o lucro e não sobre o faturamento inteiro. Então, se ele não tiver lucro, ele não paga imposto. Certo? O imposto de renda, né? Tem outros impostos junto nas vendas, muitos, inclusive. E muitas empresas, elas fazem o quê? Elas não dão lucro propositalmente para não ter que pagar imposto. Tá? E o que acontece no Brasil? Você tem dividendos que não tem imposto de renda sobre dividendos. Né? E aí você tem o quê? Um benefício claro para os empresários tirarem dinheiro da empresa e não deixar dinheiro na economia. O que você tem nos Estados Unidos? Tudo o contrário.
Como é que funciona nos Estados Unidos? A maioria das empresas, desde que você abre, você paga imposto de renda sobre o lucro que você gera e não sobre o faturamento. Logo, você diz assim para uma pessoa que tem uma pequena empresa, você diz o seguinte, eu não quero te impedir de ter resultado na sua empresa. Então, eu não vou cobrar imposto de você sobre o faturamento que você tiver, sobre tudo que você vender. Eu quero só sobre o lucro. Então, o que você tem de lucro, a gente tributa. Certo? E o que acontece na parte de dividendos? Para você distribuir dividendos, você tem que pagar 30% de imposto. O que a estrutura tributária americana está falando? Nós queremos dar chance para a economia crescer. E eu quero favorecer que esse cara não tire dinheiro da empresa, porque eu cobro um custo alto dele. Eu deixo ele crescer faturamento, eu deixo ele crescer o negócio, ele reinvestir, ele crescer a empresa. Mas eu vou cobrar um imposto gigantesco para ele tirar dinheiro da empresa, para ele distribuir dividendo para a pessoa física, para ele fazer o que ele quiser da vida. Porque eu quero que o dinheiro fique na economia. E não no bolso do cara lá. Porque aí é mais emprego que é gerado, aí você tem toda uma máquina funcionando pró-economia e que ajuda muitas pessoas. Então, basicamente, no Brasil, você tem um empecilho para o crescimento da economia. A nossa estrutura tributária, ela é empecilho, faz com que a maioria das empresas quebrem. A estrutura tributária americana, por exemplo, é completamente diferente. Ela é a favor do crescimento econômico. A nossa estrutura tributária é a favor dos grandes amigos do rei, para que não mude os amigos do rei, e os pequenos vão ter que batalhar para dar certo e não quebrar. Logo, você tem uma economia no Brasil que é muito mais cíclica. Cíclica. Ou seja, você tem momentos de bonança econômica, momentos de problema econômico. Você tem muito mais problema no Brasil, você tem muito mais queda nas ações do Brasil. Logo, a gente fica nesse vai, vem. Tanto que, alguém está perguntando aí, o que são anti-ações? Isso aqui, É por isso que você vê as ações indo e voltando no Brasil. O que você vê acontecendo com as ações no Brasil desde 2020? Isso daqui. Isso daqui. Ações desabaram, ações subiram, ações desabaram. Logo, de 2020 para frente, você vê as ações caindo 12%. Tá? Se você tem anti-ações, que são investimentos que se comportam de forma oposta às ações, você está perdendo 12 de um lado, ganhando 25 no outro e 57 no outro. Logo, se você vai investir no Brasil na Bolsa de Valores, primeiro, nesse período de tempo aqui, se você tivesse rachado em 3 os seus investimentos, dividido em 3 partes, por exemplo, uma parte em ações, outra numa anti-ação, outra em outra, só um exemplo, você teria lucrado muito mais do que investindo só em renda fixa. Tá? Então, o Brasil é o país da renda fixa para quem não sabe investir. Então, se você quer ficar querela com o resto, vai para lá. Não tem problema. Agora, se você quer ter um ganho maior, ficar só em ações eu não vejo como o melhor caminho. Por quê? Porque a gente é o país do cercadinho. Bate lá embaixo, volta, vem para baixo, volta e assim por diante. E essa alta que eu estou dizendo que pode acontecer é uma alta tipo o que aconteceu entre 2020 e 2021. Que a gente viu uma alta aqui de 100%. Nada irrelevante. Nada irrelevante. Que pode gerar problemas depois e gerar uma queda. Entretanto, se eu estiver exposto e investindo também em anti-ações, mesmo se as ações desabarem, eu vou ter uma valorização aqui das minhas anti-ações e com o tempo eu vou colhendo os meus lucros, já que a economia é cíclica, bate, volta, isso é normal. Eu tenho, inclusive, uma live específica sobre isso, ciclos econômicos, ciclos de mercado. O que acontece? Com o passar do tempo, você colhe os lucros das anti-ações e investe mais em ações. Ações deram lucro? Que bom que você comprou antes. Então, vá lá, colhe o lucro das ações e agora compra mais anti-ações que estão mais baratas. Passou mais um tempo, você repete o processo. Então, numa economia muito cíclica como a nossa, você tem a necessidade de investir em ações e anti-ações. Agora, você não pode ter medo e ficar só na renda fixa, porque o seu retorno vai ser muito inferior naturalmente. Então, o fato é, a gente está com as ações, fazendo um pequeno resumo dessa primeira parte, falando sobre essa possibilidade, tá? Estamos com as ações extremamente baratas, dada de baratas, num patamar historicamente que foi difícil de encontrar. A gente tem um teto para a piora econômica, no que se refere a aumento do volume de gastos, no que se refere a descontrole da dívida pública. Logo, você tem previsibilidade. Tudo que o grande investidor quer é previsibilidade. Se a gente tiver juros caindo, aquelas empresas que iam quebrar não vão mais, aquelas empresas que estavam pagando muito juro pelos seus empréstimos não pagam mais tanto e somente a conjuntura econômica já faz essas empresas lucrarem mais. Essas empresas lucrando mais, pode ser que, não é garantido, pode ser que a gente tenha
um boom de valorização nessas ações, subindo 100, 200%, durante algum tempo, 50, 100, 200, também não vou cravar quanto por cento vai subir, obviamente não sei, né? E a gente pode ter isso acontecendo durante alguns anos, até que venha inflação, venha algum problema econômico por aí. Mas você pode lucrar tanto nesse retorno, quanto na próxima piora, se você estiver exposto em ações e anti-ações da forma certa. Anti-ações são esses investimentos que eu mostrei aqui agora no gráfico, que se valorizam muito quando as ações caem, certo? Logo, é um momento de exposição para você, é momento de investir em ações para você que ainda não investe, desde que você tenha anti-ações. Desde que você tenha anti-ações, certo? E a pergunta que pode vir na sua cabeça é, agora, Vinícius, mas quando exatamente eu devo investir nas ações? Agora ou será que cai mais um pouco? Gente, vamos lá. Pensa assim com racionalidade. Alguém vai conseguir projetar se vai cair mais um pouco, se daqui a pouco todo mundo vai ter essa tese na cabeça. Se não, essa tese só vai surgir lá próximo, um pouco mais próximo de 2025, não tem exatamente como saber isso. O sonho utópico de qualquer investidor iniciante é acertar o bumbum da mosca. Poxa, eu lembro que quase 10 anos atrás, eu acho que era em 2015, quando a gente estava numa crise bem similar a essa, a gente estava com a taxa de juros extremamente elevada, a gente estava num momento em que as ações estavam extremamente, assim, dadas de baratas. E eu olhei uma ação, estava muito boa, com bons indicadores, extremamente lucrativa, tudo certinho, e eu fiquei esperando, não vou esperar um pouco mais, porque não tem uma possibilidade das coisas melhorarem, não tinha clareza em relação a isso. E aí esperei mais um pouco, e daqui a pouco quando eu vi ela começou a subir, e eu agora eu vou esperar ela dar uma corrigida, ela cair mais um pouco, para aí eu investir. E sabe o que aconteceu? Eu vi aquela ação subindo 50% na minha cara. Valorizou 50%, eu não tinha comprado aquela ação. Porque eu fiquei esperando. Você não pode ser uma pessoa imediatista. Sempre que você for imediatista, você vai se ferrar, você vai se dar mal, você vai ter péssimos resultados. Agora, algo é certo. O mercado antecipa os acontecimentos. Todo mundo sabe que o juro deve cair a partir de 2025. Então, dentro de algum tempo, pode existir uma reação positiva para as ações que antecipe essa queda nos juros, certo? Mas você não vai investir só em ações, você vai investir em anti-ações também para que você lucre tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Isso é o que um investidor sempre em alta faz, tá? Você precisa entender duas coisas, tá? Compro ações aqui ou lá fora. Melhor é aqui e lá fora, tá? A gente tem uma estrutura que é a Magari Internacional. Tem a Magari Brasil e a Magari Internacional. Magari Brasil, você investe em ações em ações e anti-ações para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no Brasil. E tem a Magari Internacional para você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior também. Inclusive, a Magari Internacional vai muito bem, obrigado. Esse ano está rentabilizando mais ou menos uns 7, 8%. Para quem tem Magari Internacional, está muito contente, tá? Duas coisas você tem que entender. Primeiro, não tem como saber quando exatamente uma ação vai subir ou vai cair. E a segunda coisa que é um subproduto desse primeiro ponto. Não faz sentido você focar no fruto, ou seja, no lucro, na sua rentabilidade, sem antes você focar na árvore que gera aquele fruto. Quando você vai plantar uma bergamoteira, eu tenho uma bergamoteira. Quando você vai plantar uma bergamoteira, você está pensando na bergamota docinha, na tangerina, sei lá como é que você chama aí. Eu estou pensando nela, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar da terra e tenho que cuidar da bergamoteira. Que naturalmente ela vai me dar o fruto, que é uma bergamota docinha. Vai ter uma geada, aqui vai ter geada, e vai vir uma bergamota docinha. Então, se eu quero ter uma bergamota, uma tangerina bonita, eu preciso focar na bergamoteira. Não sei como é que é para tangerina. Tangerineira? Alguém me diz aí como é que é a árvore da tangerina. Se eu quero ter resultado investindo em ações, eu tenho que focar nas empresas. Então, eu tenho que analisar as empresas. E não exatamente o ponto exato onde eu vou conseguir comprar pelo preço mais baixo possível e vou ter o lucro mais alto, eu vou descobrir o ponto lá, o bumbum da mosca. Esquece os centavos. Se eu não me engano, era o Seth Klarman que falava isso. Sempre deixe, um grande investidor, tá? Para você que não conhece, sempre deixe os últimos centavos de dólar para o comprador das suas ações. Ou seja, não fica pensando em pegar lá embaixo, não fica pensando em pegar o último centavo de valorização das ações.
compra quando tiver bom e vende quando já não tiver mais muito potencial de rentabilidade. E ponto, se subir mais, está tudo bem. Se você pegou o melhor preço possível, está tudo bem também. Agora, não fica correndo o risco de perder muito dinheiro esperando ganhar mais alguns poucos centavos. Tá? Então, quando exatamente você tem que comprar ações? Não é quando o preço chega tanto, não é quando o gráfico dá uma pirueta no Carpado e disser que, poxa, agora tem uma tendência de 87% de acurácia que as ações vão subir. Não é quando você tiver uma recomendação da empresa XYZ, é quando ela for um bom negócio. Como assim quando ela for um bom negócio? Existem vários bons negócios hoje na Bolsa. E só não compra ações hoje na Bolsa Brasileira. Até eu postei um vídeo esses tempos falando. Eu não consigo não comprar ações no Brasil. Entendo o medo que algumas pessoas têm, caem narrativas aí, o Brasil vai virar Venezuela, etc e tal. Não se aprofundam muito nos dados econômicos, acabam caindo, tá tudo certo. Mas eu não consigo não comprar ações no Brasil. O que é um bom negócio? Todo investimento que você faz é um negócio. Igual comprar uma televisão, igual você procurar uma viagem, e tudo isso. Sempre que você fecha o negócio, você acha que o que você está pagando vale a pena para algo que você vai receber, seja uma experiência, seja um produto. Tá? Seja uma experiência, seja um produto. E quando a gente pensa em comprar ações, você está comprando uma parte de uma empresa. Tá? Uma parte de uma empresa. Logo, essa empresa, a gente tem que observar o que faz com que uma empresa tenha sucesso. Primeiro ponto, ela dar lucro. Primeiro ponto, primeiro fator. Então você que fica caçando empresa endividada, que vai dar um grande turnaround, que vai melhorar, tá numa situação ruim, mas vai melhorar, vai dar uma grande porrada, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar igual um vagabundo preguiçoso, escorado e sem mais trabalhar e não fazer nada da sua vida, só para você entrar numa depressão e ver, meu Deus, sua vida não era só isso. Não, você não vai ter essa mentalidade. Você vai ter a mentalidade de quero me tornar sócio de um negócio lucrativo que expande o seu lucro com previsibilidade e consistência. E que tem baixa chance, baixa possibilidade de falir. Porque assim, se você tem uma empresa que dá lucro, a gente observa em qualquer canto do mundo. Se o lucro sobe de uma empresa, o preço da ação sobe. E você ganha lucro, você ganha dinheiro com o lucro que você vai ter posteriormente, talvez vendendo as ações dessa empresa. E no caminho você recebe parte dos lucros da empresa que vão estar aumentando, que vão estar crescendo com o passar do tempo. Então você ganha os lucros periodicamente. Você pode alugar essas ações, por exemplo, e ter uma remuneração adicional pelo aluguel dessas ações. Você pode usar estratégias de remuneração de carteira, que inclusive eu vou dar para os meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta agora, um bônus extra, mostrando como aumentar ali mais ou menos em uns 6% ao ano a rentabilidade dos seus investimentos, só usando uma estratégia simples para remuneração da carteira. E você pode lucrar com o preço da ação que naturalmente valoriza com o passar do tempo, à medida que o lucro da empresa sobe. Então você tem que focar em empresas lucrativas, primeiro ponto. Em qualquer momento, qualquer circunstância, eu só vou comprar ações de empresas lucrativas. Ponto. Segundo ponto, estamos num momento com juros altos. Juros altos. O que é o Amagar? O Amagar é uma combinação de investimentos específica, tá? Que está dentro do método que eu ensino. E essa combinação de investimentos, você tem o investimento A, B, C, D e E, por exemplo. Gera lucratividade nas altas e nas quedas da bolsa. Então é o nome dessa carteira de investimentos, dessa combinação de investimentos, tá? Então o que acontece? Não adianta, muita atenção em relação a isso. Estamos numa época de juros altos. Não adianta você comprar ações de uma empresa lucrativa se ela tem um endividamento extremamente elevado. Por quê? Esse lucro ele pode não continuar de pé. Tem que ter em mente que não é um super lucro que vai fazer você dar uma porrada e você comprar croissant na frente da Torre Eiffel e tomar um cafezinho. O que te mostra na internet é bobagem, você cai nessas coisas. É uma consistência de ganhos, é uma previsibilidade de resultado que ano após ano você tem esse resultado e você vai chegar no seu objetivo. Sejam poucos anos, sejam mais anos, depende de onde é que você está e onde é que você quer chegar. Então, você precisa comprar ações de uma boa empresa que dê lucro e que aumente esse lucro com o passar do tempo, mas não corra o risco de quebrar por conta do endividamento extremamente elevado. Você tem hoje boas empresas que eram muito boas no passado que estão simplesmente falindo agora. Por quê? Porque se endividaram demais.
no momento que os juros estavam baixos. Lá em 2020, 2021, acreditaram na retomada do mercado, se endividaram pra caramba. O que acontece? Os juros multiplicaram por 7, o dólar subiu e empresas que foram lá e se endividaram no Brasil e no exterior estão começando a quebrar. Então você tem que investir em ações de empresas lucrativas, ponto. Segundo ponto, que tem um endividamento controlado, não podem ser muito endividadas, nem dívida de longo prazo, nem de curto prazo, dívidas que vão vencer em pouco tempo e em muito tempo. Tem que ter um bom nível de endividamento, principalmente agora em época de juro alto. E, além disso, você tem que pagar um bom preço por essa ação. Eu não sei se você viu, tá? Talvez você não tenha visto, mas um mês atrás, eu vou até procurar aqui, ó, margem de segurança, vou colocar no YouTube, Vinícius Marino, tá? Ó, coloquei aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O link está aqui na descrição desse vídeo. Eu recomendo que você assista após esse. Nesse vídeo aqui, ó, ações com alta margem de segurança. 3 semanas atrás, eu fiz uma live específica completa. Como encontrar ações baratas com alta margem de segurança. Tá? 50 minutos destrinchando esse assunto. Eu recomendo que depois você assista. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas o que acontece? Você precisa pagar um bom preço por essas ações. E nessa live eu mostro como analisar essa questão de preço nas ações. Tá? O que seria um bom negócio? Basicamente, você precisa ter uma margem de segurança. Vinícius, me dá um exemplo de uma empresa com alta margem de segurança. Dou um exemplo, até porque me explico o que é essa margem de segurança, porque eu já fiz um vídeo específico sobre essa empresa, que não é uma recomendação de investimento para você, tá? Mas que eu tenho, inclusive que eu anunciei que eu ia comprar. Aqui está ela, Bradesco. Olha só, estou num site aqui chamado Investidor 10, e aí você tem uma parte desse site onde você consegue ver o lucro e a cotação. Não é só olhar para esse gráfico e ver uma empresa que você vai investir, mas aqui é um exemplo para eu te mostrar. O que acontece com o Bradesco, por exemplo? Você consegue ver que de 2009, certo, para frente, você vê o quê? Até 2019, mais ou menos, aqui 2020, a gente viu acontecer. O lucro vai seguindo um certo caminho e a gente vê a cotação, ou seja, o preço da ação seguindo um caminho que no longo prazo acompanha o lucro. Isso está claro para você? É nítido para você que o preço acompanha o lucro, a cotação, ou seja, o preço da ação está na linha marrom e na linha verde você tem o quê? O lucro daquela empresa. Então, no longo prazo, você consegue ver que o preço acompanha o lucro, mas tem alguns momentos em que o preço descola do lucro, que é o momento da oportunidade. Por exemplo, vamos pegar aqui a crise que a gente teve entre 2014 e 2015. A gente viu o lucro do Bradesco subir, saiu de 15 bilhões para 18 bilhões e o preço da ação saiu de R$21 e foi para R$12. Ou seja, o lucro subiu 20%, tá? Menos de 20%, 15%, e o preço da ação caiu 50%. A diferença, esse espaço aqui que você está vendo meio em cinza, se chama margem de segurança. Isso aqui é o tamanho da margem de segurança. Quanto maior a distância entre a linha marrom e a linha verde, desde que a verde esteja acima, maior é a margem de segurança do seu investimento. Para setores cíclicos, então estou falando de um banco, por exemplo, para setores, previsíveis, que não sejam tão cíclicos, né, que não dependam muito do ciclo da economia. Você pode ver que um banco, em momento de taxa de juros alta, ele lucra de uma forma, em momento de taxa de juros baixa, ele lucra de uma outra forma, mas o resultado é muito previsível, né? Você não tem grandes flutuações, exceto numa pandemia, por exemplo, tá? Mas fora isso, você não tem grandes flutuações, a não ser de elevações. Então aqui você tinha uma grande margem de segurança, tá? Quem lá no meio da crise de 2015 olhou para isso e viu, poxa, essa é uma empresa lucrativa, fiz análise do banco, olhei lá todas as questões que eu tenho que olhar sobre o risco de crédito do banco, que seria o endividamento do banco. Fiz toda a minha análise, olhei o preço, tá barato pra caramba, vou lá comprar. O que aconteceu de 2015, saiu de R$12 e o preço da ação chegou em R$25, dobrou seu capital aqui em 3, 4 anos. Tá? O que está acontecendo hoje com o Bradesco? Algo ainda mais assustador. O lucro hoje está ainda maior, 21 bilhões. Sendo que ele tirou 5 bilhões, tá? 5 bilhões, que foi uma provisão lá das americanas que ele contempla que não vai receber, mas a gente poderia pensar em 26 bilhões aqui. Seria um lucro ainda maior.
e o preço da ação tá menor do que em 2015. Então você tem uma margem de segurança gigantesca aqui. Daqui a alguns anos você vai ver o quê? Essa linha da cotação encostando na linha do lucro. Por quê? No longo prazo, uma coisa segue a outra, tá? Reforço. Isso aqui é apenas um exemplo. Estou olhando uma métrica, uma questão, não estou olhando mais nada, fazendo uma análise completa. Não é uma recomendação para você, mas eu tenho essa ação. Tá? Então, o que acontece? Assistindo essa outra live, que o link está aqui na descrição, você vai ver esse tipo de análise para você encontrar. E lá eu mostro várias ações com uma alta margem de segurança, ações que eu tenho, inclusive, e que você, analisando esses fatores, se a empresa dá lucro, se a empresa tem um endividamento controlado e se ela está num bom preço, ou seja, o preço está condizente com a qualidade daquele negócio, e se eu tenho margem de segurança, que é justamente aquela diferença que eu mostrei para você, vale a pena investir. Tá? E você pode pensar assim, Vinícius, me dá um exemplo um pouco mais claro na minha vida. Ok, vamos lá. Deixa eu perguntar para você, o que você acha de um carro chamado Ferrari? Você acha interessante? É um baita carro. Agora, você pagaria, se você tivesse R$1 bilhão uma Ferrari? Não. Por quê? Porque o preço está muito alto frente à qualidade que aquilo entrega. O que é qualidade quando a gente fala de uma empresa de ações? É lucro. Então, você tem que pagar um certo preço em relação ao lucro que a empresa gera. Você tem que contrastar essas coisas que eu abordo mais profundamente nessa live, que o link está aqui embaixo na descrição. Tá? E como que você identifica tudo isso? Por meio desse tipo de análise, por meio dessas distorções que a gente vê acontecendo nos momentos de crise. As pessoas com medo saem vendendo ações quando a renda fixa está rendendo bem. Sabe o que eu faço quando a renda fixa está rendendo bem? Invisto ainda mais em ações. Por quê? Porque eu vou aproveitando que o preço está muito esmagado lá embaixo e que tem um potencial cada vez maior assim que o ciclo virar. O melhor momento para você se expor a ações é justamente quando os juros estão altos, quando a renda fixa rende bem. Porque quando cair os juros, o que acontece? As ações vão explodir. Mas a maioria das pessoas são imediatistas, são ansiosas e se dão mal. Preferem ganhar por 1, 2 anos 13%, 15% de rentabilidade. E depois ficam numa ninharia de 6, 7, 8% ao ano, ou comprando ações caras que vão vender depois mais baratas quando o juro subir. Elas ficam comprando na hora errada e vendendo na hora errada. Porque não tem paciência. Então, quando é que você tem que comprar? Quando você tem essa trinca. Lucro, endividamento e preço favoráveis. E a gente tem várias ações com essa mesma dinâmica. Que a gente vê no Bradesco. E aí você pensa, ok, entendi quando eu devo comprar. E agora, quando que eu devo vender? Você tem dois tipos de venda que você precisa fazer. Você tem a venda total das suas ações e você tem a venda parcial. Como é que funciona isso, basicamente? Vamos começar pela venda parcial. Algo que muita gente que não analisa dados financeiros fala mal. Mas quem executa tem mais resultado. É impressionante. O que é essa venda parcial? Tem algo que eu explico para vocês em vários vídeos, em vários momentos, se chama rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? É algo que eu expliquei aqui agora há pouco. Que basicamente eu pegar aquele investimento que está valorizando pra caramba, vender uma partezinha dele de tempos em tempos para eu comprar um investimento que está caindo. Por quê? Se eu sei analisar bons investimentos, ativos que têm valor, de tempos em tempos, o que acontece? Aquele investimento está subindo, passa a cair, aquele investimento está caindo, passa a subir, porque a economia é cíclica. O capitalismo é assim que funciona. A gente tem os ciclos na economia. Então, o que está caindo e tem valor, vai subir posteriormente. Quero comprar mais quando está mais barato, para eu acumular mais quantidade. Aquilo que está subindo, eu sei que tudo que sobe desce. Árvores não crescem até o céu. Logo, vou vender uma parte quando estiver subindo, para aproveitar e colocar o lucro no bolso para reinvestir, fazer essa máquina girar. Tá? E essa dinâmica fica muito clara, a gente fazendo com as ações e as anti-ações. Mas o que acontece? Essa venda parcial, eu lembro de um caso de um investidor sempre em alta, de um aluno meu, que foi aqui, ó, um pouco antes de 2021, ele comprou as ações da Home, tá? Indústrias Home, Home 3. E o que aconteceu aqui? Só em 2021 ele viu o dinheiro dele dobrar, quase triplicar. Foi mais que dobrar, ele não pegou bem nesse mesmo preço aqui, ó. Acho que ele comprou um pouquinho depois de 2021, não lembro bem. Eu lembro que ele teve 100% de lucro, tá? Então ele comprou mais ou menos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, só para dar 100%. Um pouco antes. Aqui, mais ou menos aqui, ó. Aí ele teve uns 100% de lucro. E quando ele teve esse 100% de lucro, aqui, ó, mais ou menos isso aqui. Eu lembro que ele mandou uma pergunta pra gente. Poxa, será que eu devo vender isso aqui? Subiu 100% em 3 meses. E
algo que eu não firo, que eu não vou contra, é as bases do método. Porque o método é testado, validado por décadas de funcionamento, não tem por que mudar, porque ele é com base no comportamento dos investidores, na dinâmica do dinheiro, a depender da fase do ciclo da economia. Então, poxa, é hora de vender. E ele foi lá e vendeu com uma dor no coração porque ele não queria vender. Olha o que aconteceu depois. O preço da ação desabou 70%. Ele comprou aqui essa ação aqui pelos R$15, por aí, a ação chegou em R$9. Por ele ter vendido lá em cima, quando o preço tinha subido bastante, vendido uma parte, não tudo, ele colocou um grande lucro no bolso. E depois ele foi recomprar essa ação a preços bem mais baixos, porque ele aproveitou esse lucro aqui para comprar outras coisas que estavam com preço mais baixo. E agora, o que está acontecendo de novo? Olha só o ciclo voltando. Só nos últimos meses, de julho do ano passado até abril desse ano, essa ação já subiu 50%. Só que se ele tivesse deixado, ele ficaria no 0 a 0. Se ele não tivesse vendido lá, entendeu? Então, você tem que fazer vendas parciais de tempos em tempos para vender um pouco daquilo que está valorizando, lucro bom e lucro no bolso. Você coloca o lucro no bolso, tira do bolso e investe onde está desvalorizando e tem valor, porque agora você sabe analisar esses investimentos que estão passando por essa dinâmica. Tá? Então, isso é a venda parcial. De tempos em tempos você tem que fazer com todos os seus investimentos que derem lucro. Isso faz parte do método. Ó, pessoal, sim, ok, que massa. Muito bom. E existe a venda total. Quando que você faz a venda total dos seus investimentos? Eu vejo muita gente seguindo algo ridículo que chama preço-alvo. Preço-alvo. Preço-alvo, geralmente você tem empresas de recomendação de investimento, tá? Que para facilitar o trabalho deles. Então, eles não precisam te avisar quando é hora de vender. Você vai lá e tem um preço-alvo, né? Como se você estivesse brincando de budoque e atirando uma pedra em algum lugar. Não existe preço-alvo, sabe por quê? Porque não importa o preço de uma ação na hora que você vende uma ação. Meus alunos podem dizer aí, se eu tiver alunos na live, confirmem para mim. No nosso checklist de análise de ações, para a hora de vender as ações, diz lá valorização de tanto por cento. Em algum momento eu já disse, ó, quando chegar tanto por cento vende, quando chegar tal preço vende. Em algum momento eu já falei isso? Não, por quê? Porque não importa. Eu vou dar o caso aqui de uma empresa que eu tenho desde 2019, SLC Agrícola, tá? SLC Agrícola eu comprei aqui, ó, no final de 2019, a mais ou menos uns R$18. Várias vezes eu já mostrei prints da minha rentabilidade, então não vou mostrar aqui agora, acabei que eu nem preparei também, mas se vocês procurarem vídeos anteriores meus, vocês vão ver, eu comprei a R$18 mais ou menos, essa ação. E olha que doido, eu já estou com uma rentabilidade de 140%, aqui nos últimos anos, nos últimos 3 anos, porque eu comprei bem no finalzinho, então 2020, 21, 22 e um pouquinho de 23. Já aproveitei e vendi bastante, inclusive a mais de R$50. Recomprei a preços menores e assim por diante, fui fazendo o setup do rebalanceamento, mas nunca vendi tudo, mesmo já tendo subido 150%. 150%. Inclusive ela subiu até o meio de 2021, ali ela já tinha subido 180%. Olha que doido. Tá certo isso aqui? Pera aí, deixa eu botar aqui. 18, tinha subido 180%. 180%. O preço estava até maior do que está hoje. Eu não vendi totalmente. Eu aproveito para vender quando está mais alto, compro mais quando está mais baixo, vendo quando está mais alto, compro mais quando está mais baixo e assim por diante. Tá? E por que eu não vendi totalmente? Porque olha só, o preço da ação subiu 150%. Só que o lucro da empresa sobe 30% ao ano. Subiu ainda mais. Se a gente pegar para olhar aqui, olha o que está acontecendo com o lucro dessa empresa nos últimos anos. Quando eu comprei, o lucro dela era 300 milhões. Hoje o lucro dela é 4 vezes maior. É 1,2 bilhão. Logo, se, pensa comigo, o preço da ação subiu 150% e o lucro da empresa subiu 400%, o que está subindo mais? O lucro ou o preço? O lucro. Está quadruplicando o lucro, subiu 300%, perdão. O lucro subiu o dobro do que o preço da ação. Logo, eu tenho o quê? Que eu falei antes aqui? Margem de segurança. Porque o lucro está subindo mais que o preço. Se o lucro está subindo mais que o preço, significa que eu tenho potencial de rentabilidade, analisando todo o contexto. Não só isso, mas eu estou simplesmente dando um exemplo aqui para você. Então, eu tenho margem de segurança aqui nesse processo. Se eu tenho margem de segurança nesse processo, eu não preciso vender essa ação agora. Eu só vou aproveitar, tenho uma grande valorização, recebo os dividendos, recebo essa renda passiva que a empresa distribui
Com o passar do tempo, vou vendendo quando o preço está bem mais alto. Olha aí o Bruno Vieira. Que legal que você está aí, Bruno. O Bruno, que está aqui no chat agora, ó, é verdade. Vendi com a perda no coração, mas segui o método. O Bruno é o investidor sempre em alta. Que legal, que coincidência. Que estava pensando, será que eu vendo as ações da Home? Será que eu não vendo? E ele foi lá e vendeu. E fez muito bem. Se não tivesse vendido, ia ter problema. E ó, provavelmente, se eu bem conheço o Bruno, ele aproveitou para comprar nas quedas e hoje, aí nos últimos, de julho do ano passado até hoje, já tem 55% de rentabilidade nessa ação, de lá para cá. Então aproveitou para fazer um preço médio lá embaixo e agora está com uma valorização bastante expressiva. Então, quando que você tem que vender as suas ações? Você tem que reanalisar a ação e não olhar para o preço, quanto subiu, quanto caiu. Não importa o quanto subiu, quanto caiu. Você viu o que aconteceu com a Home? Estava despencando desde lá do topo. Tem que seguir comprando se os fundamentos assim dizem que vale a pena. Por quê? Depois você viu que o preço voltou a corrigir para cima, voltou a valorizar. Então, não é só olhar para o preço, você tem que reanalisar a empresa. Lembra? Você tem que focar na bergamoteira. E aí você vai ter uma bergamota boa. Então você tem que ver como é que está o lucro da empresa, você tem que ver como é que está o endividamento da empresa, você tem que ver qual que está o preço da empresa agora. No caso da CLC que eu comentei aqui, o que acontece? O preço subiu 150% lá para cá. Só que o lucro subiu 300%. Para que eu vou vender? Se o lucro está subindo mais do que o preço. Quando o negócio empatar, aí a gente conversa. Aí eu vendo. Entende? Continua sendo uma boa empresa há anos porque o lucro não para de subir. Um outro exemplo aqui seria o Bradesco. Só que agora a margem de segurança é muito maior do que era até 2019. E aí você abre uma oportunidade, eu começo a investir, daqui a alguns anos eu vou vender com lucro muito substancial. Porque é uma empresa bem analisada, com uma questão de dívida, que no caso das empresas de crédito, das empresas bancárias de crédito, muito bem controlado e tudo mais. Entende? Então, assim, um grande resumo, tá? De tudo que eu falei até esse momento. Existe uma possibilidade de a gente ter um próximo boom de alta nas ações em breve. Acredito eu, Vinícius, que é algo sustentável, que a gente vai ficar até 2030 com a valorização nas ações? Não. Entretanto, eu acredito que ficar só em renda fixa é um custo de oportunidade. E a gente tem que se preparar para essa valorização nas ações que pode acontecer e também se preparar porque a gente pode ver o contrário, as ações ficando estagnadas porque o investidor estrangeiro não vê valor aqui, segurança para investir aqui, só tira os seus dólares que estavam investidos em renda fixa do Brasil e o dólar dispara. Então você tem que ter ações e anti-ações, dólar é uma anti-ação. Tá? Mas acredito que é um momento sim para a exposição, seja para uma valorização agora ou daqui a algum tempo, porque tem muito potencial. Focando em empresas lucrativas, porque o preço da ação só sobe com consistência se o lucro da empresa sobe. Focando em empresas com margem de segurança. Assiste o vídeo que está aqui embaixo na descrição. Focando em empresas com baixo endividamento. Por quê? Porque quando você investe em empresa com baixo endividamento, você praticamente não corre o risco de ter uma empresa que vai à falência. Focando em ações com bom preço para que você pegue ações de empresas lucrativas, com baixo endividamento e com preço controlado para que você tenha margem de segurança e sucesso no longo prazo, aproveitando os ciclos da economia, como o Bruno está falando agora. Ó, com certeza, comprei mais Home com preço baixo, aguardando o próximo rebalanceamento para lucrar mais. Ó, a Regina, ó, também aproveitei a alta, seguindo a Magar, implementando o método investidor sempre em alta. Então, esse é o grande resumo do que eu queria passar para vocês hoje, mostrando quando comprar, quando vender. Quando vender, parcialmente, de tempos em tempos, com uma certa periodicidade, fazendo o rebalanceamento, esse processo que eu expliquei anteriormente, e uma venda total, você faz uma reanálise, pode ser uma reanálise anual, e nessa reanálise anual você vê o que faz sentido manter na sua carteira para o próximo ano e o que você tem que vender, porque os fundamentos da empresa já não sustentam um grande potencial de rentabilidade e pronto. Assim você consegue investir com consistência e resultado, com previsibilidade e com tranquilidade, o que muitos investidores não têm. E se você ainda não me respondeu aquela pergunta que eu te fiz lá no início, o que você acha? Você pode responder agora. O que você acha? A gente está mais perto de um novo boom de queda ou de um novo boom de alta, de valorização nas ações do Brasil? Tá bom? Responde aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual é a sua visão. E se você gostou desse vídeo, o que você faz? Aqui embaixo tem um botão de gostei. Toca nesse botão, porque assim você contribui com o nosso trabalho e faz com que a gente consiga atingir e ajudar mais pessoas. Além disso, o que você faz também? Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos.
te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo que eu quero te ver lucrando nas altas nas casas da bolsa e quanto mais gente você levar para ter esse resultado com você, melhor, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.